Olá, bem-vindos a mais um episódio de Educação em Voz Alta, um espaço para pensarmos, refletirmos e falarmos sobre educação de verdade e em voz alta. Vem comigo? No episódio de hoje, nós vamos falar sobre ensino bilíngue na educação infantil. Por que começar cedo faz tanta diferença no ensino bilíngue? Você sabia que uma criança consegue aprender e a identificar uma segunda língua com a mesma naturalidade que ela aprende a andar e aprende a falar? Quanto mais cedo você começa o ensino bilíngue, melhor essa criança tem de desempenho. Mas muitos pais têm realmente essa dúvida. E para tirarmos todas essas dúvidas e esclarecer todos os mitos que falam sobre educação bilíngue, eu trago hoje aqui para o nosso bate-papo a nossa coordenadora do nosso programa bilíngue no Colégio Dom Bosco, Cíntia Soares. Obrigada, Rose. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Falar sobre educação bilíngue é muito legal e principalmente tirar as dúvidas que os pais possam ter. Eu acho que é um momento de bastante interação e bastante informação para eles. Agradeço pelo convite. Obrigada a você por estar aqui hoje compartilhando um pouquinho de toda essa trajetória. Sim. Aproveitando, antes de nós iniciarmos, se apresente um pouquinho, conte como você começou na educação bilíngue. Sim. Faz muito tempo, né? Então eu comecei... o inglês, ele sempre permeou a minha vida. Eu aprendi inglês muito cedo nas escolas tradicionais, né? De inglês, eu aprendi assim que eu terminei o meu curso de proficiência, eu já comecei a trabalhar na área. Não era em educação, mas o inglês já fazia parte, então toda a minha carreira profissional, ela foi permeada por inglês, né? Seja no campo da educação ou em outros campos que eu me arrisquei no começo da minha carreira. Na educação, eu começo como professora de inglês para adultos em escolas de inglês, e depois eu descubro o mundo maravilhoso, que é a escola, que são as crianças, que é esse aprendizado aí, desde a educação infantil até o ensino médio. Então, fui professora de todas essas séries, depois fui convidada a ser coordenadora e aprendi muito e amo muito o que eu faço, né? Eu acho que isso é importante. Estou aqui, uma grande apaixonada pela educação bilíngue, que acredita muito na proximidade com as famílias também e como isso reflete, né, no aprendizado das crianças, aqui de volta para fazer o melhor, para formar cidadãos realmente bilíngues e felizes por aí. Muito obrigada por ter até aceitado o convite de voltar ao nosso colégio. Sim. Uma curiosidade, não sei se todos sabem, né? Quando nós nos conhecemos, eu fazia a escola de inglês, inglês tradicional, e a Cíntia era minha professora. E foi ali que eu fiz o convite para você vir trabalhar com a gente também no colégio, né? Sim, muito interessante. Eu conto essa história para todo mundo, né? Porque eu não sabia quem você era uma aluna, eu sabia que você trabalhava em escola, mas você nunca me colocou qual era a sua posição ou quem era você no Grupo Dom Bosco. Eu fiquei muito feliz com o convite. Você pode ir hoje? Posso. Fui correndo, mexi tudo que eu podia para ir lá. E eu acho que isso mudou a minha trajetória enquanto pessoa e mudou minha trajetória profissional também. E eu sempre penso, bom, se ela me conheceu como professora e me chamou, é porque ela viu alguma coisa ali, certeza, né? E eu acho que deu muito certo. E o Dom Bosco representa algo muito importante, assim, na minha vida. E na vida dos meus filhos, inclusive, né? Importante dizer isso também, porque se a gente vai falar de educação bilíngue na infância, eu também fui mãe de crianças que passaram a educação infantil com o aprendizado bilíngue, né? Então, também eu tenho o meu lado professora, eu tenho o meu lado coordenadora e o meu lado mãe. Como é que todos esses lados, eles caminham juntos, né? E eu também, né, compartilhando, também tenho essa mesma experiência enquanto educadora e enquanto mãe. Quando nós começamos o ensino programa bilíngue dentro da instituição, no primeiro momento, nós começamos ali com as crianças a partir de 7, 8 anos de idade. Foi o nosso início. Sim. E no segundo ano, nós introduzimos, sim, o ensino bilíngue desde a educação infantil, com 2 aninhos. E a minha filha mais nova tinha 2 anos. Sim. E realmente ali eu falei, bom, aqui eu vou ter tudo que a gente aprende na teoria, sim, eu vou estar vendo na prática enquanto mãe também. Não só enquanto educadora, mas enquanto mãe. E ali com esse contato. Então, hoje a minha filha tem 13 anos, começou, sim, com 2 anos, então há 11 anos atrás, são 11 anos que ela vive nesse mundo bilíngue, que ela tem acesso
e é muito diferente. Então, por isso que eu sou apaixonada Sim. por esse tema que nós vamos conversar aqui hoje. Eu acho que ele tem que ser muito, clarear muito as ideias dos pais, né? Principalmente das pessoas que ficam muito nessa dúvida, porque eu tenho, como você tem, né? Eu também tenho a experiência aí de 3 filhas que passaram por todo o ensino bilíngue e que hoje são fluentes e têm histórias aí de sucesso para Sim, falar. sim. Bom, mas vamos começar com a educação infantil, Tá né? bom. Existe algum mito assim bem forte que acaba acontecendo, que você convive e sempre você precisa responder? Na verdade, tem. E eu sempre preciso responder, e eu não digo isso com pesar, eu digo isso com alegria, porque eu acho que quando essas dúvidas vêm para a gente consegue clarear, a gente consegue esclarecer, né? A gente consegue fazer essa ponte de confiança com o nosso trabalho. Então, tem sim. A primeira que eu mais vejo, eu já ouvi muitos pais me perguntando, mas ai, meu filho vai falar inglês e tá imerso ali no inglês, tão novinho, ele não vai atrapalhar a alfabetização dele? Como é que é a alfabetização em inglês? Né? Eles trazem muito isso e eu consigo entender. Né? Eu acho que o cenário está mudando. Daqui a pouco nós vamos ter pais que já estudaram no contexto bilíngue. Né? Mas por enquanto não. Então os pais não sabem, geralmente, como é que funciona um programa bilíngue, um programa imersivo de inglês dentro da escola. Então acho que é a nossa obrigação educá-los também e trazê-los para cá. Então, essa é a primeira dúvida que eu vejo bastante, né? Que eu vejo ou ouço com bastante frequência, pais que estão inseguros de como é que isso vai afetar a alfabetização do meu filho, como é que na cabecinha dele, mas são 2 línguas diferentes, ele não vai confundir tudo, o português e o inglês. Eu acho que esses são os mitos ou as dúvidas e as inseguranças mais presentes assim nos pais de educação infantil. Porque o período de aproximadamente até 7 anos de idade é o ideal para o início do ensino bilíngue. Quem tem experiência em sala de aula, isso é muito importante passar mais do que estudos e mais do que teorias e mais do que pesquisas, né? É ver como o trabalho acontece dentro da sala de aula. Então, a questão da alfabetização, por exemplo. A alfabetização, as pessoas pensam, mas vai ser alfabetizada em inglês e vai ser alfabetizada em português. E, às vezes, elas não conseguem entender que a alfabetização é um sistema, é um método, e ele não está ligado necessariamente a um idioma. Né? Então, é a arte de codificar, é ver uma letrinha e saber o som que ela faz. Né? Essa que é a alfabetização. Então, no momento que a criança está sendo alfabetizada em português e ela está também em um programa bilíngue de imersão, ela vai ter muito mais facilidade. Porque o que acontece é que o cérebro, nessa faixa etária, até os 7 anos, ele é muitíssimo plástico. Né? Então, ele consegue escutar 2 idiomas e, inclusive ainda, por não estar completamente alfabetizado, é mais fácil. Porque eu posso mostrar isso daqui para alguém, uma criança de 7 anos, e falar que isso é uma xícara. Ele não sabe escrever xícara ainda. E eu posso também mostrar para ele e falar que isso é um mug. Então, ele sabe que isso aqui pode ser uma xícara ou que pode ser um mug. Né? Então, eu estou mostrando para ele 2 possibilidades da mesma coisa. E o cérebro dele, que ainda não consegue ver coisas e pensar em letrinhas, aprende esses 2 sons com muita facilidade, sem essa confusão, né, que os pais podem pensar que eles tenham. O que acontece no cérebro de uma criança pequena, ali de 2 anos de idade, de uma forma tão natural quando ela aprende uma segunda língua? Rosa, é tão lindo, né? Eu lembro que no meu começo ali, que eu era professora, eu dei aula para educação infantil. Eu gosto sempre de trazer esse exemplo. Eu estava fazendo uma salada de fruta com eles. Nossas aulas são todas em inglês, então eu estava falando inglês o tempo todo com eles e repetindo o nome das frutas, né? E tem uma palavra de uma fruta que é bastante complicada para quem escuta alfabetizado já, né? Adultos que escutam, que é strawberry. Porque é uma palavra comprida, é uma palavra que tem W, é uma palavra que tem Y, né? Então, para quem já é alfabetizado, é muito difícil. A gente fica tentando achar uma ligação com a nossa língua mãe, quando eu falo strawberry, né? Porque a gente vai pensando em palavrinhas. E eu estava lá, dando essa aula, né? Fazendo uma saladinha de fruta com eles, falando o nome das frutas. E eu falei, strawberry. E deu 1 minuto, todos eles estavam falando strawberry. Que é uma palavra bastante difícil. Né? Então, o que acontece no cérebro deles? Eles estão vivenciando a língua. Eles estão vivenciando, é uma experiência. Não é uma aula de inglês para eles. Não é agora eu vou entrar numa aula de inglês, então eu vou aprender palavrinhas que são diferentes. Não. Para eles é tudo vivência, é tudo palavras. Né? Então, eles vão olhar para aquele objeto e saber, né, que aquilo é um strawberry a partir de agora. Eles não fazem ideia como escrever ainda, mas eles já estão conseguindo entender que aquele objeto ele pode ser identificado de 2 formas, sem a regra,
né, da língua escrita mesmo, porque ainda não são alfabetizados. E daí o que acontece no cérebro é que ele ganha flexibilidade. Então ele consegue ter duas interpretações de um mesmo objeto. E isso segue pela vida, né? Então esse Diferencia o lado direito e o lado esquerdo, né? Quando eles exato. começam ali a aprender, assim, todo o conhecimento acaba vindo, né, de uma forma que não está separado, como depois a gente separa o hemisfério, né? Cada Exato. hemisfério. Depois a gente isso é científico, né? Sim. Então, como a dificuldade ou a complexidade a mais que isso coloca quando a gente já tem uma língua já bem enraizada dentro da gente e eles ainda não têm, né? Então eles conseguem viver o bilíngue, eles conseguem viver o inglês sem a preocupação de estar falando errado, né? Que um adulto E sem ser geralmente julgado, sem ser sem a julgado. vergonha de uma pronúncia inadequada. Exato, né? Que é o que a gente vê por aí, né, Rose? Eu, nessa área, eu já vi muitas vezes. Ai, não, eu sei... Se você falando, Cíntia, eu entendo tudo. Ler também entendo tudo, eu só não consigo falar. E esse conseguir falar exige o mesmo conhecimento de ouvir e de ler, né? Mas a gente não costuma falar, ou adultos que aprenderam um pouquinho mais tarde têm essa dificuldade em falar porque sentem vergonha de falar errado, né? E que uma criança não tem. Na educação infantil, ela está lá brincando com as palavras, ela está ouvindo a professora, ela está moldando, é o que ela está escutando e está entregando ali o mais próximo possível do que ela tá escutando, né? Então é incrível, é incrível. Sim. Então quando eu vejo crianças, quando eu vi, né, 2 anos de idade, 3 anos de idade, falando strawberry com essa facilidade, que eu às vezes, né, no começo eu estava aprendendo inglês faz muito tempo, falando, gente, strawberry é uma palavra difícil, mas eu já era alfabetizada e eles não, né? Então eles estão repetindo o som que eles estão falando. E daí não existe complexidade. E eles, né, cientificamente, eles não organizam também o conhecimento em caixinhas, né? É. Por isso que depois, quando adulto, quando a gente aprende o inglês, depois de adulto, a gente fala, vou trocar, muda a tecla, né? Vou Isso, começar a falar isso. inglês, deixa eu mudar a chavinha. A Exato. criança não precisa mudar a chave. Não precisa. Porque já está tudo dentro de uma mesma caixinha, né? E qual a diferença que você vê de uma criança desde cedo, né? A gente já como a gente está falando, de um adolescente que começa a ter ali o acesso à língua? O adolescente, ele tem algumas barreiras, né? Ou algumas complicações e elas são principalmente sociais, né? Não existe nada cognitivamente que impeça um adolescente de aprender, mas já existe a questão que eles já são alfabetizados, então eles vão ficar procurando sentido nas palavras em inglês da mesma forma que elas têm em português. Isso pode mostrar-se, né, na questão da escrita, pode mostrar-se na questão da fala, então falar alguma coisa com som em português, mas a palavra é em inglês. E tem essa questão social, né, porque adolescente ele está nessa fase de precisar estar em um grupo, de precisar ser aceito. É uma questão aí da mudança da vida deles, que também tem um papel muito relevante na vida do adolescente. Quando a gente acompanha, no Dom Bosco mesmo, que eu tive a oportunidade de acompanhar, crianças que saíram da educação infantil e continuaram lá no fundamental, anos iniciais, anos finais, eles não têm essa barreira, né? Então, eles falam de uma forma muito mais segura, eles têm a confiança de falar inglês, né? Que já ouviram muito, já falaram muito, já sabem como é que é. Então, eles chegam nesse lugar muito mais tranquilamente, né? Ao passo que quem começa mais tarde já tem a coisa, mas esses meus amigos falam, então eu tenho vergonha de falar, né? E daí, nessa questão, tenho vergonha de falar, eles acabam falando menos, acabam conquistando menos, né? Então, a gente precisa criar uma estratégia também ali para acolher esses alunos que são novos, para fazer com que eles se sintam seguros na sala de aula também, para falar e conseguir explorar, né? O idioma, né? De uma forma não como inglês, mas de uma forma como imersiva. Eu acho que uma outra também dúvida frequente, um receio frequente, é se meu filho não fez inglês, tem 9, 10 anos de idade e agora eu vou colocar ele no curso de inglês. Como que ele vai se adaptar com as crianças que já estão falando e já estão há muito tempo? Acho que talvez essa seja também uma outra grande dilema, uma outra grande dúvida. É muito importante essa dúvida, porque eu acho que a gente consegue explorar um pouquinho mais do que é o programa bilíngue. Existe, né, essa dúvida de, mas como é que meu filho que acabou de entrar ele vai se dar bem? Com o inglês tem muito mais gente que fala. E daí a gente precisa separar, porque isso é um pensamento que vem de escolas de inglês. As escolas de inglês, elas são divididas por níveis. Então, é o básico, quando você acabou de começar, depois vem o intermediário, o avançado e assim vai. A gente não faz isso em escola,
Na escola, o que a gente faz? A gente faz conteúdos que são pertinentes à faixa etária deles, que são a maturidade cognitiva deles, eles têm a... Como chama? Esqueci. Repertório, O né? repertório para discutir aquele assunto. Eles conseguem entender, eles vão ver no regular, ou já viram, mas está ali dentro do que eles conseguem entender cognitivamente. Isso independente do idioma. O que a gente faz? Existem diversas estratégias que a gente pode fazer dentro da sala de aula. A gente pode usar o trabalho em grupo de uma forma bastante estratégica e inteligente. A gente pode oferecer para esse aluno acompanhar de perto o que está acontecendo, né? E sugerir alguns momentos que ele pode vir, que ele pode fazer uma revisão, que a gente pode indicar algumas coisinhas de sala de aula para que ele já comece a se sentir um pouco mais confortável. Porque eu também entendo que se você é um adolescente, você chega numa aula que está todo mundo falando uma língua e você não vai se sentir muito bem. Então, é muito importante que seja acolhido, que esse aluno ele seja acolhido. Então, a gente pode passar um vocabulário de sala para ele antes da aula, depois da aula. O professor ele pode acompanhar bastante de perto. A gente pode pegar um aluno que já está um pouco mais desenvolvido para ser o companheirinho dele, que é o que a gente chama de guardian angel, né? Eles conseguem fazer isso. E esse aluno vai se sentindo um pouco mais à vontade dentro da sala de aula. Uma outra dúvida também que existe muito, qual que é a diferença entre o letramento e a alfabetização? Essa é uma dúvida muito boa também. Então, a alfabetização ele é esse sistema que eu consigo olhar para um símbolo e atrelar um som a ele, né? O S, a gente sabe qual é o som de S, SA, a gente sabe quais são os sons das palavras. A alfabetização é esse sistema. Então, é a criança conseguir ver símbolos e identificar quais são os sons desses símbolos. Isso é alfabetização. Isso vai acontecer independente do idioma. O que é o letramento? É como se usa essa informação. Como é que se usa essa alfabetização? Eu consigo ler uma receita, eu consigo ler um jornal, e ele é contínuo, tá? O letramento não acaba. A gente vai, ao longo da vida, a gente vai se deparando com novas mídias para entender. Então, o letramento ele é contínuo. Eu acho que é importante até colocar que o letramento começa desde pequeno, desde antes bebê, da escola. antes da escola. Exato. Toda e qualquer imagem que ele consiga visualizar e fazer uma interpretação, Sim. né, já é uma forma de se comunicar e é uma forma com que ele está sendo letrado nesse mundo. Sim, né? sim. Então, acho que isso daí é bem importante de colocar, porque às vezes as pessoas realmente confundem, né? Acham que o letramento tem muito a ver com a alfabetização, como Sim. você disse que não, e o letramento é só nessa parte realmente da comunicação formal, comunicação escrita, por esses códigos. Exato. E não. Qualquer imagem... ler o mundo, né? É a leitura de mundo. Sim. E explicando direitinho para os pais, o aluno ali que está no processo de alfabetização, como que acontece mesmo ali a alfabetização? Quando eu escuto um som e que ele tem, né, diferença entre uma língua e a outra, como que acontece esse processo? Sim, daí a gente vai bastante para os fonemas, né? Então, as professoras, elas veem uma palavra, existe já um critério muito claro de como fazer isso e o material trabalha isso. Então, vai lá ver uma palavrinha, então a gente vai mostrar ball para eles. Né? Então, a palavra vai estar lá, a professora vai estar falando ball para eles. Então, eles vão começar a associar as letrinhas, vão começar a associar o B. O que mais que tem com B? Ball, beach, né? O que mais que tem? A gente vai aprendendo a sonoridade dessas letras. Né? Assim como acontece em português também. Né? Que letra é essa? Então, então, tem muitos professores que fazem, inclusive no programa, um projeto lindíssimo de alfabetização no sentido de trabalhar o som, trabalhar a fonética das palavras. Então, não é uma coisa que a gente vai fazer uma aula de alfabetização, mas é de forma muito natural. Então, a gente vai mostrando palavras, vai mostrando o desenho das palavras e como é que elas soam. Né? E assim eles vão conseguindo assimilar formas a sons. Muito legal. E o que as pesquisas cientificamente falam sobre o ensino, as vantagens do ensino bilíngue desde pequeno? São muitas, né? Assim, eu já li muitas delas, já estudei muito sobre isso. E eu acho que tem alguns pontos aqui, eu quero trazer alguns, né? Eu não sei quanto a gente pode se estender, mas eu quero trazer só alguns. Fica à vontade. vamos conversando, vamos falando. Eu acho que o primeiro inegável é a fluência dessas crianças, né? Então, como elas não aprendem o inglês instrumental, elas aprendem a utilizar o inglês para o que elas precisam, elas ganham essa fluência. Vamos lembrar que fluência é você conseguir colocar você mesmo no idioma. Então, não é você conseguir
pedir um quarto de hotel, não é você conseguir perguntar um preço de alguma coisa, né? É você colocar a sua personalidade, o que você está pensando, as suas opiniões, é você conseguir entender isso de uma forma fluida. Mas isso quer dizer que sabe todas as palavras? Absolutamente não, né? Isso quer dizer que mesmo se eu não souber uma palavra, eu sei como chegar nela, mesmo sem saber essa palavra específica. Então, acho que esse é um dos primeiros inegáveis, das primeiras inegáveis vantagens de se aprender muito cedo, né? Quando se começa muito cedo. É a fluência. E também a gente tira aquele negócio de, eu falo errado, eu sei escutar. Por que não? Porque ela já aprendeu a falar, ela já sabe falar com bastante autonomia, né? E bastante fluência a língua, então ela não vai ter vergonha. Ela não acha que vai existir um falar errado, como não existe em português. É muito curioso, né? Porque às vezes, e eu falei já muito para meus alunos, vocês adultos, tá? Que as pessoas têm vergonha de falar inglês errado, mas elas não têm vergonha de falar português errado. E por quê? Porque elas estão convivendo com o inglês, então elas acham que está tudo tranquilo no discurso delas. Então, quando uma criança ela também faz isso, quando ela também está exposta ao inglês o tempo todo, falando inglês o tempo todo, ela não tem esse medo, esse receio de estar falando errado. Né? Então, o primeiro, eu acho que o grande deles é a fluência, né? A facilidade, isso também vai ajudá-la a compreender outros idiomas quando ela começar a aprender. Eu acho que o outro que é muito importante são das funções executivas. Né? Isso é muito estudado, isso já é comprovado cientificamente, como é que isso impacta nas habilidades e nas funções executivas das crianças. Então, a habilidade de organizar, a habilidade de se organizar, né? A habilidade de pensamento crítico, a habilidade de entender outros pontos de vista, a habilidade de soluções de problemas, como é que ela entende as soluções de problemas, porque lembra, ela vê o mundo de diversas formas, não de uma só. Né? Ela sabe que uma coisa pode ter dois significados, então isso vai ajudar na extensão assim da flexibilidade da solução de problemas. E é algo que vai para a vida adulta. Né? É algo que você, enquanto empresária, você sabe quão importante é ter alguém trabalhando que não tenha uma ideia fixa do que é certo, que saiba ouvir outros pontos de vista, que saiba ser flexível, saiba ter empatia. Né? Eu acho que são qualidades que o mercado cada vez mais precisa. Né? Então, esse é outro ponto cientificamente provado e lindo que a gente consegue ver quem está dentro da escola, já na escola. Né? Já quando eles começam a ficar maiores, como é que eles trazem essa flexibilidade, principalmente de empatia, para um processo que está acontecendo. Né? Tem a parte toda cognitiva também, né? Da memória, da atenção que o aluno tem ali, aquele foco que ele acaba desenvolvendo também. E toda essa parte da interpretação que você falou mesmo, né? Exato. E, inclusive, tem estudos, Suzy, que mostram que uma criança de educação infantil que ela aprende num processo imersivo um outro idioma, esse processo ajuda, inclusive, na alfabetização, e não ao contrário, Sim. como pode se pensar. Né? Ela ajuda porque a gente consegue atribuir mais coisas a um símbolo do que uma só. Então, a gente não fica restrito a uma ideia. A gente vai testando mais, a gente vai conseguindo abrir mais os horizontes. Eu acho isso bastante importante. Eu acho que é uma mente que expande, né? É uma mente que expande. E eu acho que o bilinguismo também ele traz essa possibilidade também da imersão de novas culturas dentro também do ensino bilíngue. Como é que você vê esse repertório? A cultura é algo importantíssimo, né? Eu tive o privilégio de viajar com os alunos mais velhinhos um pouco, né? Mas um dia a gente chega nos velhinhos pequenos. Adolescentes, velhinhos adolescentes. Sim. E eles tiveram... É incrível ver como esses alunos se comportaram longe dos pais, como esses alunos se comportaram em outro país. Culturalmente, é muito enriquecedor, porque eles não têm... eles não demonstram preconceitos. E eu acho que isso é muito interessante. Porque, como existe essa interpretação múltipla, eles conseguem enxergar o diferente como algo a ser respeitado, aprendido por... O que eu consigo aprender com essa coisa, com essa pessoa que é diferente, com essa cultura que é diferente, com esse costume que é diferente. Né? São pessoas bastante empáticas. E nessa oportunidade que eu tive com eles, eu consegui ver isso. Eles conheceram pessoas de muitos países diferentes e como eles reagiam, como eles agiam, e eu vendo de longe, assim, né, estupefata, como eles reagiam de forma diferente, madura, a respeito do que era muito diferente do deles. Né? Então, o bilinguismo, ele traz isso que a gente
pensa que é muito importante de tolerância com o diferente, culturalmente o que está acontecendo aqui. Eu consigo entender que é do Brasil dessa forma, mas na Inglaterra não é, nos Estados Unidos não é. E o que está acontecendo lá, eu consigo entender mais ou menos como eles pensam, né? Eu consigo enxergar também o ponto de vista deles e criar o meu próprio. Né? Eu acho que não existem barreiras culturais para quem passa uma vida escolar inteira vendo as coisas de pontos de vista diferentes, pelo menos na questão do idioma. Nossa, isso realmente é muito rico, né? Além de aumentar esse repertório, essa empatia, esse olhar, né, dessa diversidade de cultura, de etnias, é magnífico mesmo. Fora tudo isso, também a gente tem todo um potencial que o ensino bilíngue ele proporciona para o ingresso de universidades e impacta até na vida profissional dos alunos, né? Exato. A minha vida profissional teria sido completamente diferente se eu não tivesse inglês, né? Isso eu tô falando, gente, 30 anos atrás. A minha vida teria sido completamente diferente. Hoje, eu acho que é quase... É impossível pensar em algum lugar, em algum contexto, que essas crianças vão crescer e não vão precisar de um inglês fluente. Né? O inglês fluente a gente consegue de forma imersiva. Né? Muitas vezes as pessoas começam curso de inglês, eu acho que isso pode falar com bastante gente. Começa curso de inglês, para. Começa curso de inglês, para. Porque não faz sentido, porque não é real, porque você não consegue colocar em prática. O programa bilíngue ele vem suprir essa lacuna. Então você consegue ouvir, você consegue falar, você consegue vivenciar, diferente de muitas vezes de um curso de inglês, né? Os mais tradicionais que eu falo. Então, hoje em dia o mercado ele já assume que você tem inglês fluente, né? Então, o inglês ele deixa de ser um diferencial, e já faz algum tempo isso, mas ele deixa de ser um diferencial e passa a ser essencial para essa contratação, para pesquisas, inclusive academicamente agora falando, elas são inglês, publicadas em inglês, né? Muito do material, os mais detalhados e os mais novos, atualizados, eles são em inglês também. Então, você sabendo, você entendendo como é que a língua funciona, inclusive em áreas mais técnicas, né? Porque é claro que vai ter uma coisinha ali, outra aqui que você pode não saber, mas você entende como é que é a função da língua, você entende como é que é a estrutura da língua, você consegue acesso a mais coisas, né? Vi uma pesquisa recentemente também sobre como é que as pessoas que falam inglês usam esse inglês, essa geração mais nova, né? Como é que eles usam? E eles usam muito na internet. Agora, é claro que existe uma outra discussão, a gente faz um outro podcast sobre isso, mas como é que se usa o inglês da melhor forma para atingir mais gente? Então, tem bastante gente que faz conteúdo em inglês que é de interesse das crianças e que eles conseguem acessar justamente porque falam inglês. Academicamente, tem todos os artigos. Profissionalmente, eu acho que não é nem necessário expor tanto, porque né, as pessoas realmente já contam. As empresas estão cada vez mais internacionais, elas estão cada vez menos domésticas, menos nacionais, tentando arranjar outros espaços por aí, que não é necessariamente a América do Norte, né, mas o inglês como língua franca. Uma empresa chinesa, uma empresa coreana, qualquer coisa, a gente vai usar inglês como essa língua de comunicação, né? Então, acho que é essencial. Sim, e acho que hoje também a facilidade de ingressar em universidades também no exterior está cada vez mais presente na vida, né? E um sonho mais real, acho que mais fácil de acontecer. E, com certeza, você precisa ter esse ensino de inglês. Sim. Como você disse, o inglês hoje, ele é o essencial, já se conta com isso. E a gente sabe da necessidade até de novos idiomas. Sim. E um cérebro que tem já essa facilidade desde o começo de estar aprendendo inglês, qual que é a facilidade dele adquirir novos idiomas? Exato. O cérebro já está acostumado. Então, o cérebro de uma pessoa bilíngue, e principalmente uma pessoa bilíngue que começa desde cedo, ele já está acostumado que uma coisa pode ter dois nomes, né? E isso também é um sistema que o cérebro vai adquirindo no decorrer do aprendizado do segundo idioma. Quando chega a um terceiro idioma, e eu tenho essa experiência, fui aprender espanhol, a primeira coisa que espanhol, alemão, a primeira coisa que eu fazia, a professora falava em alemão comigo, eu respondia em inglês, porque eu já tinha o inglês, né? Então o cérebro, ele sabe que aquilo que você tem que fazer não está na sua língua mãe, que é diferente, e não é, ele vai para a primeira que você tem, que no meu caso, naquele momento, foi o inglês. O que isso faz? Quando eu estou aprendendo alemão, eu já entendo que não é só assim. Não existe uma quebra que eu preciso fazer. Quando eu pego um adulto para ensinar inglês, tem muitas coisas que eu preciso quebrar. Mas como é que fala? You devia ser you, porque tem um O aqui.
Então, tem muitas coisas que a gente precisa desfazer, tem muitas coisas que a gente precisa acessar para ensinar um som, né? Como o meu cérebro, o cérebro de uma pessoa bilíngue, que já está há muito tempo fazendo isso, ele se... quando a gente expõe esse cérebro a um terceiro idioma, ele vai fazer a mesma coisa. Ele já aprendeu uma vez, ele vai aprender de novo. Porque é o mesmo processo. Vai ser um processo de ouvir e criar mais um outro ainda, som para uma mesma coisa, né? Então, o cérebro já está desenvolvido para aprender um terceiro idioma. Nós estamos falando muito sobre o programa bilíngue, né? Vamos trazer um pouquinho na prática. Como que é a rotina de um aluno que estuda dentro de uma escola com programa bilíngue? Sim. Vamos falar da nossa, porque exato. é o que a gente acaba vivenciando e o que a gente acredita e a gente coloca em prática, né? Sim. Eu trago essa bandeira da diversão, né? Eu trago a bandeira que o programa bilíngue, ele tem que ser muito sério. O planejamento dos professores tem que ser levado muito a sério. O acompanhamento dos professores tem que ser levado muito a sério. Mas para as crianças, o que elas têm que entender é diversão, né? A diversão, ela traz... E não é uma diversão de, né? Nossa, estamos acabando aqui com a escola, mas é um momento leve, um momento divertido. Porque se aprende melhor. Porque se aprende com mais naturalidade. Então, eu não estou pedindo que eles repitam palavras, eu não estou dando textos extensos para que eles leiam, né? Eu estou colocando ali jogos, eu estou colocando brincadeiras para que eles brinquem com o idioma e assim aprendam. Então, a rotina dentro do nosso programa bilíngue, levando a função, né, a diversão em consideração, é isso. É uma aula que ela vai trazer um espaço para o aluno falar, um espaço para o aluno ouvir e um momento de produção. Tudo isso, quando possível, e geralmente é permeado aí por diversão, né? Então, como é que a gente faz para isso ser leve e divertido, principalmente na educação infantil? Na educação infantil, qualquer coisa que a gente vai fazer com eles pode ser muito divertido. Então, pode ser um jogo, pode ser uma música, pode ser uma dança, pode ser uma saladinha de fruta, né? Eles estarão engajados, estarão absorvendo. Então, para isso é importante que eles estejam expostos, né, ao inglês o tempo todo pelo professor, e um inglês bom, né? Então, assim, às vezes a gente vê em alguns lugares assim, não, mas a educação infantil não precisa falar muito bem inglês. E é ao contrário. Na educação infantil é que a gente fala muito bem o inglês, porque é a base que eles vão levar, né? E eu já vi acontecendo, né, em alguns lugares, mas o meu professor falava assim, não, tudo bem, mas é assim que se fala então, né? Porque daí fica realmente na cabeça e eles compreendem dessa forma. Então, é uma aula que tem que levar em consideração as 4 habilidades. Então, é o ouvir, o falar, o escrever, não necessariamente na mesma aula, mas dentro de um planejamento que tem que ser bastante coerente, né? Com objetivos bastante claros e de uma forma mais flexível, mais divertida possível. A seriedade tem que ficar no trabalho por trás da coordenação, do professor e do planejamento. E na sala de aula, essa entrega ela tem que ser bastante divertida. Então, tem muita música, tem muitos jogos, tem muitas brincadeiras, né? Tem muito, traz aqui uma foto da família, vamos fazer agora, recentemente, tivemos uma celebração familiar. Então, como é que a gente faz? A gente traz uma fotinho, a gente fala um pouquinho da família, a gente faz a criança entrar nesse universinho quando ela entra dentro da sala de aula, que é o nosso programa bilíngue. E enquanto coordenadora, quais são as dicas e metodologias que você ativas, né? Estratégias que você indica para os professores, então, que lidam com os alunos um pouquinho maiores? Bem, eu acho que o importante é a gente deixar espaço para eles falarem. E a gente consegue deixar espaço. Eles só vão falar se eles precisarem, né? Uma criança que vem desse contexto bilíngue, e eu sempre falo isso por conta dos meus filhos, e você deve saber também, os meus filhos, a minha filha hoje mais velha, tem 17 anos, e ela fala fluentemente inglês. Ela nunca falou comigo. Eu falo inglês, o irmão fala inglês, e nunca ela falou inglês comigo sobre alguma coisa. Já vi ela falando, mas não era comigo. Por quê? A criança que aprende nesse contexto imersivo, ela vai usar inglês quando ela tiver e ela sentir a necessidade. Ela sabe que eu falo português. Então, ela fala português comigo, porque é a nossa língua mãe, né? Então, já fica também a dica para os pais, Sim. que às vezes os alunos aprendem, estão aprendendo, mas não chega para eles, porque eles acreditam. Acreditam porque eles sabem que os pais falam em português, e português é a língua do afeto. A língua mãe é a língua do afeto, né? Então, se eu olho para minha filha, mesmo que ela fale inglês, e eu falo para ela, I love you, é diferente, soa diferente se eu falar eu te amo. Porque é a nossa língua materna e a língua de afeto. Então, é importante também, eu acho que fica essa dica, inclusive, para os pais. Bem legal, né? Essa língua de afeto. É a língua de afeto, né? Então, acho que é importante também trazer isso para os pais, porque às vezes a gente já viu acontecer, não, mas o meu filho não fala, e eu na sala, observando a aula e vendo a criança falar inglês. Né? Eles talvez não falem, não tragam isso para os pais.
porque não existe necessidade. Por isso que trazer a família para perto da escola e fazer uns eventos e mostrar vídeo das crianças falando inglês é uma tentativa bastante positiva, eu acredito, de mostrar para os pais o trabalho que está sendo feito. Dica para os professores dos anos finais é: crie um ambiente que aborde assuntos que são importantes, que são interessantes para eles. Tenha jogo de cintura. Só que inglês tem que ser falado. Como é que a gente faz esses alunos falarem inglês? Se eles estão com vergonha, se eles estão um pouquinho mais velhos, com medo de ser julgado pelos outros, né? A gente cria um ambiente seguro. E como é que a gente cria um ambiente seguro? A gente fala a verdade para eles, a gente é honesto, né? Pode parecer muito sonhador, mas não é. Eu já vi acontecendo que realmente dá resultado. Então, você falar, por que nós estamos aqui? Ninguém sabe mais do que ninguém. Tem eu estou aprendendo aqui também. Eu acho que quando você consegue atingir crianças um pouquinho mais velhas com honestidade, com naturalidade, você traz bastante do produto que elas podem nos dar. E nesse caso, eu acho que é falar mais de inglês, porque eles sabem ler muito bem, Rose. Eles sabem ler muito bem. Eu posso trazer qualquer pessoa para falar inglês com eles, eles vão entender, né? Tenho certeza. A escrita a gente vai desenvolvendo um pouquinho mais, que é a lapidação, né? E o falar, eles têm que ter esse espaço seguro para falar. A gente precisa, dentro de sala de aula, com uma estratégia de agora cada um vai ter um momento para falar, porque às vezes é fácil, só quem fala mais, vamos chamar só essa pessoa, né? Mas não, então abrir espaço para todos falarem, né? Aprender, ensinar ou reensinar. Vamos escutar o outro aqui, agora é vez só de escutar, não é vez de falar. E abrindo esse espaço para que eles se sintam à vontade no idioma dentro da sala de aula. E uma forma também de fazê-los o inglês com diversão também é a gamificação, né? Como eles gostam dos programas de gamificação, de quanto mais eles falam, mais pontos eles produzem e tem as premiações, né? É isso. É a famosa chantagem, né, Rose? A gente faz, a gente acontece, tem um nome pedagógico bonitinho. Sim. Mas eu acho que é um motivador, sim, né? Essa semana mesmo tive uma conversa com os alunos de quarto ano. E imediatamente eu já vi a diferença, né? Assim, só para ilustrar, eu falei, me fala o que vocês gostam de fazer aqui na escola. Daí eles falaram, eu falei, então tá bom. Sexta-feira que vem eu vou perguntar para a professora de vocês se vocês estão falando inglês, como é que tá. E se vocês estiverem, vocês vão poder fazer isso. Imediatamente eles começaram a falar inglês. Recompensa. A recompensa, né? E algo divertido, né? Então, algo que tenha vindo deles, porque isso vai fazer sentido. Não eu pensar, nossa, isso é uma coisa muito divertida para vocês fazerem. Sim. Daí, nisso, a gente já faz duas coisas. A gente ouve os alunos, que eles acham isso importante, né? Eles podem não saber expressar, mas eles acham. E proporciona o que é importante para a gente também, que eles falem em inglês, né? Que dica que você dá para os pais que não falam inglês, mas que querem ajudar no aprendizado dos filhos? A dica que eu dou é confia na escola. Essa que é a dica. É muito difícil, pode ser muito frustrante precisar ensinar ou precisar estar ali para o filho com algo que você não conhece, né? Ou não conhece com bastante profundidade. Uma coisa que eu costumo dizer é, se você ajuda o seu filho hoje, e eu infelizmente eu já vivi isso, quando ele está no médio, você não consegue mais ajudar. O que a gente precisa ajudar o filho a fazer é ser autônomo, né? Então, como é que a gente faz? Filho, você está com dúvida disso? Pergunta lá para a sua pro, né? Ela sabe. Pergunta. E tudo bem não saber, né? Os pais não saberem. Eu acho que acompanhe a escola, acompanhe o que está acontecendo, confie na escola, confie que o objetivo da escola é o mesmo que o dos pais. Que os alunos falem inglês, que os alunos aprendam, que os alunos sejam cidadãos do mundo. É o mesmo objetivo, né? Então, eu acho que é confiar no trabalho da escola, acompanhar de perto com o professor. Olha, chegar para o professor e falar, ele está com dificuldade nisso, nisso, nisso. Eu não sei explicar, mas você pode, né? Porque a internet está aí. Sim. Mas a gente tem alguém ali por eles também, né? Alguém físico ali, presente para eles. Então, eu acho que essa parceria da escola com a família é o que pode acalmar um pouquinho o coração ansioso dos pais em ajudar os filhos. Eu acho que eles precisam... Eu gostaria, na verdade, eles precisam não, mas eu gostaria muito que houvesse essa proximidade com a escola, essa proximidade com o programa bilíngue, para a gente conseguir acompanhar juntinho como é que aquele aluno está indo. A gente costuma falar também para os pais da educação infantil, que aí é mais, vamos dizer, fácil, né? De estar ali, coloquem músicas, assistam um desenho, coloquem um desenho em casa para o filho assistir. Sim. Em inglês. Sim. Porque da mesma forma que ele ainda não sabe as palavras todas em português e ele assiste um desenho e ele acaba entendendo o contexto,
A mesma coisa ele vai acontecer também no inglês, né? E pega um livro também, vai passando, e quando o aluno também traz para casa, leva para casa, né? Um livro. Me conta essa história, pode me Aham, contar e da forma com que ele for falando ali das exato. palavrinhas, vai também apreciando e curtindo e acho que incentivando. Acho que É isso verdade, faz. eu fui muito sonhadora na minha resposta, mas você tem razão, eu Não, é acho porque acho que que você pensou mais nos maiores, sim, no ensino da língua dos maiores. sim, Agora, para os pequenos, né, onde sim, é possível favorecer, acho que o ambiente bilíngue em casa. Eu sim, acho que é mais assim, favoreça também o ambiente bilíngue em casa, principalmente para a educação infantil. Os sim. maiores, a gente sabe que é mais difícil, porque eles próprios, né, eles acabam já ouvindo músicas, É, então já eles tem têm mais as contato, né? Sim, séries, assistem filmes, então eles, de uma forma autônoma, eles já colocam. Então, incentive seus filhos, eu acho que eu sim, complementaria, é, incentive seus filhos a assistirem em inglês, mesmo que você sim. precise colocar uma legenda, né? Pois é, videogame, Ali, né, Rose? videogame, Eles enfim. fazem um monte de coisa Mas em os pequenos, inglês. acho que é favorecer cria esse ambiente também bilíngue Sim, também em sim. casa, né? E é uma coisa que eu falo para os professores: manda o link da musiquinha que você está ouvindo. Daí o pai Sim, já clica lá, põe no carro, voltando, pega a escola. Daí a criança já canta, o pai canta junto. É, isso faz bastante sentido também, expor a criança, principalmente de educação infantil, mais ao idioma, né? De uma forma que muitas musiquinhas, muitos canais no YouTube que eles podem seguir, né? Os livrinhos ou o desenho que eles gostam de ver. sim. Sim, realmente, quanto mais exposição, mais natural vai ser, mais rápido vai ser e mais estruturado vai ser o idioma deles. Cíntia, muito obrigada por esse bate-papo tão rico, acho que tão enriquecedor. Se a gente deixaria quem ficasse, ficaria mais tempo conversando, né? E trazendo Sim, várias experiências, várias estratégias que nós sim. utilizamos e quantas vitórias e conquistas que a gente acaba vendo. É. Mas para a gente ir encerrando, tem alguma história que te orgulha muito, que você queira compartilhar antes da gente fazer o nosso encerramento final? Sim. Ah, tem muitas, Rose. Eu já vi, né, crianças de bem pequiticas ficando grandes e viajei com elas, né? Hoje são adultos que já trabalharam, inclusive, no programa bilíngue. Então, eu acho que ver uma que eu posso lembrar é de uma eram três irmãs, né? E elas estavam novas no colégio e elas não tinham a mãe estava muito insegura em colocá-los, era no Fundamental 1. E a primeira coisa que eu fiz e às vezes eu acho que a gente precisa fazer isso, é esquecer um pouquinho a pedagogia, né? O que que é, mãe, que está acontecendo? Deixa eu falar com elas, se aproximar delas, e daí fazer elas gostarem do programa, ir acompanhando com a professora, levando pela mão. E daí, assim, no final, né, do meu período, essa mãe foi só agradecimentos, né? Ela via já o inglês nas filhas e ela conseguiu também se sentir segura de onde havia colocado as filhas. E eu acho que isso é muito importante porque os pais, eles colocam o bem que eles têm mais preciosos numa instituição, né? Eu acho que é nosso trabalho acolher e você está seguro aqui. Né? Então tem essa, tem mais outras várias, né? De pessoas que tinham dificuldade em inglês e hoje estão voando por aí. Recentemente, né? Um pessoal que está no high school e assim, voando de lindo, super cheio já de repertório. Então você vê a consolidação do trabalho. Minha filha dando aulas de inglês. Então, assim, a gente vai vendo os frutos, né? De cada coisinha que a gente plantou lá atrás, né? E com o trabalho, com esforço, com dedicação, com atenção, e a gente vai vendo esses frutos dando. Então, acho que é um grande conjunto de coisas aqui. Eu poderia dar muitos e muitos exemplos, mas eu acho que a principal coisa é ver o trabalho consolidado, em quem já está terminando, né? Ou aquele meiozinho, que as pessoas estão já se desenvolvendo um pouquinho, que as crianças já estão se desenvolvendo um pouquinho. E você vê que isso é um trabalho de tanta gente por trás, né? De quem acredita no projeto, de quem faz o projeto acontecer, quem está dentro da sala de aula, quem está na mesinha lá do escritório, quem está tomando as decisões, né? É um trabalho de tanta gente. Isso é muito especial de ver, assim, e me enche de alegria. É muito gostoso. Certeza. Quer deixar uma mensagem final aqui para os nossos espectadores? Gente, eu acho que eu deixo como recado aqui uma mensagem de invista no seu potencial, né? Trabalhe, entenda, estude, traga o inglês para sua vida, né? Não é tão difícil quanto parece. Vocês também conseguem, assim como os alunos de educação infantil conseguem, né? Então invista em vocês, no potencial dos seus filhos e se desafie.
a aprender coisas novas a cada dia. Muito obrigada, Cíntia. Obrigada. Obrigada a todos vocês por estarem aqui nos prestigiando, acompanhando. Que quanto mais cedo, mais natural o aprendizado e efetivo, né, será o ensino da língua, um segundo idioma. Muito obrigada e eu aguardo vocês no próximo episódio de Educação em Voz Alta. Até mais.